Cada um de nós é impulsionado a descobrir novos horizontes e realidades. Tenho o compromisso de divulgar e relembrar os ensinamentos trazidos por Jesus e a codificação dos ensinamentos dos Espíritos feita por Allan Kardec. Somos uma plataforma que divulga a mensagem de Jesus e dos bons espíritos. Diariamente, divulgamos conteúdo espírita de qualidade. Torne-se membro do nosso canal, colaborando e ajudando a divulgar a Boa Nova. Contamos com você. Portal do Consolador. Inscreva-se em nosso canal. Estamos também nas diversas redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Divulgar boas mensagens. Portal do Consolador. Companheiros e queridas companheiras. Boa noite, Marcos. Tudo bom com você? Boa noite, Dirciné. Tudo bem, graças a Deus. Uma boa noite a todos que estão aí nos acompanhando ou que virão ainda nos acompanhar através do Portal do Consolador. Muito bom, né? Mais uma vez aí nós estamos reunidos para uma reflexão nesse programa aí na Era do Espírito. Hoje o Marcos trouxe para a gente, né, o tema a reencarnação e os laços de família. Muito importantes, né? Para que a gente vá aí tendo esse entendimento do que nós estamos aqui fazendo, da importância da família. Mas antes de eu passar a palavra para esse nosso amigo aí, vamos aí fazer uma pequena prece, nos harmonizarmos com os benfeitores, respirando aí profundamente, deixando-nos envolver pelos benfeitores do nosso trabalho, os nossos benfeitores, que nos envolvem com as suas vibrações de amor, com vibrações salutares, para que possamos absorver e entender ao máximo estes ensinamentos que estão contidos nessa reflexão, sabendo da importância de abrirmos a nossa mente, o nosso coração, para refletirmos sobre esse tema tão importante. Que possamos, assim, não só refletir, não só ouvir, mas vivenciarmos, praticarmos, para contribuir aí na nossa transformação, agente de exemplo na transformação do nosso próximo. Pedimos aos benfeitores que nos iluminem, protejam os nossos lares, de todos os nossos irmãos. E iniciamos nesse momento mais uma reflexão da noite, dando graças a Deus. Então, meus irmãos, eu vou passar a palavra para o Marcos, né? Para ele nos mostrar aí essa reflexão que ele preparou para a gente. Marcos, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Dirciné. Hoje nós vamos fazer reflexões sobre um tema que, ao mesmo tempo, ele é importante e interessante, e que Allan Kardec desdobrou em estudo, que está publicado no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa questão da reencarnação e os laços de família. É que conversaram com Kardec e fizeram algumas objeções. Vamos, então, aqui raciocinar. O Espiritismo traz para nós como dois princípios básicos a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, informando que nós somos almas imortais, não morremos, que existe vida depois da morte e que, de vez em quando, de tempos em tempos, nós temos que reencarnar
porque é reencarnando que nós vamos fazendo o nosso progresso até chegarmos ao estado de espírito puro. Então, raciocinaram assim: bom, se eu sou uma alma imortal e eu tenho várias existências, se em cada existência eu assumo um novo corpo, né, e tenho, então, uma nova família, em época totalmente diferente da anterior, isso quer dizer que eu já tive sei lá quantos pais, sei lá quantos irmãos, porque eu não sei quantas encarnações, quantas existências eu tive antes dessa. E também não sei quantas terei ainda pela frente. Ora, então não dá para ter laços de família, não é? Quem é meu pai? Quem é minha mãe, afinal de contas? Eu não sei. Então, fizeram essa indagação a Allan Kardec. Ora, a reencarnação, ela é contra os laços de família, não é a favor. Então, Kardec nos entrega, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 18, um estudo sobre os laços de família e a reencarnação. E diz assim, ó, calma, calma, vamos entender isso daqui direito, vamos com calma. Na verdade, os laços que nos unem em família são os laços espirituais, não são os laços materiais, consanguíneos. Não, calma lá, minha gente, não é por aí, não. Sim, é claro que a cada encarnação eu tenho um pai e uma mãe, é óbvio, né? E constituo ali, estou no seio de uma família. Para contextualizar isso, para ninguém ficar confuso aí. Tá? Então, vamos lá. Digamos que eu tive uma encarnação lá no tempo de Jesus, no Império Romano. Tá? Então, eu tive o pai, mãe, irmãos e irmãs, ali, naquela família ali. Depois, digamos que eu tive uma encarnação lá no início da Idade Média. Tá? Claro que eu tive pai, mãe, irmãos e irmãs, ali nessa família, na Idade Média. Digamos que eu tive uma nova existência lá na época do Iluminismo francês, aquela coisa toda. Estou dando um salto histórico aqui, só para contextualizar. Obviamente que eu tive pai, mãe, irmãos e irmãos. Aí, dá outro salto, aí eu tive esta encarnação, agora estou nessa daqui. Com outro pai, outra mãe, outros irmãos, outras irmãs. Corporalmente falando, mas não espiritualmente falando. Por quê? Porque nós vamos fazendo laços espirituais entre nós. Então, o meu pai, lá naquela primeira encarnação, lembram? Ali no Império Romano, pode ter sido meu pai também, por exemplo, hoje. Pode ser o mesmo espírito. Então, nós vamos formando esses laços e nós mesmos, que somos espíritos imortais, nós voltamos. Não exatamente para cumprir o mesmo papel. Aí eu fui pai, pai serei de novo. De repente, não. Agora eu venho como filho daquele de quem eu fui pai. Então, essas coisas acontecem. Nem sempre todo mundo reencarna. Então, hoje eu estou encarnado, mas alguns espíritos familiares podem estar desencarnados me acompanhando. Então, na verdade, a reencarnação não rompe os laços de família. Pelo contrário, porque vai mostrando esse progresso e essa união entre os espíritos que se afinizam. Agora, Kardec lembra que a unicidade das existências, essa ideia rompe os laços de família. Ou seja, quando eu digo, não, espera lá, né? Nós nos unimos aqui na Terra como almas ou espíritos que somos, mas quando vem a desencarnação, esses laços se rompem e depois são novos espíritos que vão se unir. Bem, aí os laços espirituais se perdem. Mas a ideia espírita não é essa. É que nós fortalecemos os laços espirituais entre nós a cada encarnação. E a família se expande. Por que ela se expande?
porque nem sempre os espíritos reencarnam na mesma família, dependendo das expiações, das provas, dos aprendizados. Eles podem reencarnar em famílias diferentes, mas se encontrarem aqui na Terra. Então, nós podemos ter esses laços espirituais no âmbito, por exemplo, dos amigos e das amigas que vamos fazendo. Vou dar um exemplo bem concreto aqui. Eu, Marcos Demário, estou aqui reencarnado e moro na cidade do Rio de Janeiro. A Dircinéia mora na cidade de Juiz de Fora. Nós nos conhecemos através do trabalho de divulgação do Espiritismo. E formamos laços de amizade, né, através da própria doutrina espírita, mas ela continua em Juiz de Fora, eu continuo no Rio de Janeiro, e cada um tem a sua família, cada um tem a sua vida, mas nos damos muito bem, não? Cruzamos os nossos pensamentos, estabelecemos a organização aqui do programa, não? Porque vocês estão aí nos assistindo, mas não assistem os bastidores do programa. Quando nós entramos no ar antes, daí começamos a conversar e trocamos ideias, e rimos, isso e aquilo, e contamos histórias, até começar a gravar realmente o programa. Portanto, existem laços de afinidade espiritual entre eu, Marcos Demário, e a Dircinéia, que está lá em Juiz de Fora. Será possível que já tenhamos tido esses laços em encarnações passadas e por isso nos damos tão bem agora para gravar o programa? É possível. Ou se isso não aconteceu, poderá acontecer numa futura encarnação. Então, a reencarnação não destrói os laços familiares. Pelo contrário, os reforça. Porque se numa existência passada eu tive problema de relacionamento com este, o que vai acontecer agora? Eu tenho que voltar com ele. Eu tenho que me reencontrar com ele e ele comigo. Para brigarmos de novo? Não, não. Deus não quer que repitamos o problema do passado. Ele quer que nós, nesse novo reencontro, consigamos agora, em novas posições aqui familiares, superar aquele passado. Porque antes de reencarnar, isso nos é mostrado. E aí nós fazemos aquela promessa. Tudo bem, tá, eu aceito ir com ele para justamente perdoar ou que ele me perdoe, né, e que possamos, então, deixar esse passado lá atrás e fazermos uma nova construção com base no amor. Claro que nós podemos falhar, é óbvio que sim, né? Porque vai ser um desafio, é uma prova para ambos os espíritos. Mas se eu conseguir vencer o que está comigo desse passado, será um ganho enorme. Eu vou lembrar aqui o Divaldo Pereira Franco, esse nosso querido amigo, que nos deixou tantas lições maravilhosas, e ele dizia, né, estudando isso, assim, olha, se o outro não me amar, se o outro não me perdoar, se o outro não quiser saber de viver bem comigo, é problema dele. Eu tenho que fazer todo o esforço em querer amá-lo, em querer me dar bem com ele, porque aí eu progrido. Se ele não quiser, o que eu posso fazer? Vou orar por ele. Eu tenho que lhe perdoar. Eu não tenho que fazer o mal a ele. Se o outro faz o mal a mim, é problema dele. Agora, seria um problema muito grave se eu fizesse o mal a ele. Então, vamos lembrar a lição de Jesus. Devolver sempre o mal com o bem. Então, nós dois reencarnamos na mesma família para conseguirmos realizar reconciliação com base no amor. Se um dos dois for refratário a isso, complica a situação dele. Então, eu preciso tentar me esforçar, agora que eu estou aqui com o Evangelho, com a doutrina espírita, em amá-lo, mesmo que ele não me ame.
Então, eu estarei superando o problema do passado e dando um passo à frente na minha evolução. Ele estará complicando a sua situação. Mas aí eu estarei numa situação melhor para auxiliá-lo. E é isso que Deus quer, que eu o auxilie, mesmo que ele não queira o meu auxílio, mesmo que ele não entenda que, na verdade, eu só quero o bem dele. Mas aí é um problema dele, porque eu superei. E a família é justamente para isso. Não sabemos quem somos, nem o que fizemos uns com os outros. Mas se estamos juntos, tem uma razão de ser. Porque Deus não se equivoca. Deus não erra. Não dá tilt, problema no planejamento reencarnatório. Não, não dá. Mas, tanto Deus quanto esse planejamento reencarnatório, eles respeitam o meu livre-arbítrio e o livre-arbítrio do outro. Mas temos que lembrar, à luz da doutrina espírita, que sempre temos que assumir a responsabilidade daquilo que pensamos, daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Porque reencarnar não é castigo. Porque tem pessoas que dizem isso, né? Olha, estar nessa família só pode ser castigo. E aí joga a responsabilidade para Deus. É Deus que Deus está me castigando. Não é possível. Né? Eu devo ter feito muito mal aqui a todo mundo para estar com vocês. Não é assim, não. Deus não castiga seus filhos, mas Deus não abre mão de assumirmos as responsabilidades. Então, quando nós falamos assim, né, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim para estar aqui com vocês, é fato, é bem provável. Por isso que estamos juntos. Mas não estamos juntos aqui para ficar sofrendo e não vendo solução. Calma. Nós temos que aparar as arestas. E tem que partir de mim mesmo. Bem, os outros brigam comigo, então eu tenho que começar a me esforçar a não brigar com eles. Os outros me acusam disto e daquilo, eu não devo acusá-los nem disto, nem daquilo. Agora, se brigam comigo e se me acusam, é porque eu tenho culpa. Tem coisas aí que eu preciso, então, me melhorar, para tentar melhorar essa convivência. E minha mãe contava um caso muito interessante, eu posso trazer aqui para um programa, porque os personagens, inclusive minha mãe, já estão desencarnados, vocês vão me permitir contar aqui o caso. Minha mãe tinha várias irmãs e irmãos, e ela contava que tinha um tio meu, né, que ainda que era o menor, né, menor de idade ali, e que quando ele chegava na escola, mas o negócio dele era só fazer bagunça. Ele não estava nem aí com coisa nenhuma, e atirava a lancheira, pasta, uniforme da escola para qualquer lado, e ele não queria saber de ajudar em casa. E a minha mãe ficava por conta com esse comportamento dele. E ficava cobrando dele que ele ajudasse, e que ele largasse as coisas dele para qualquer lugar. Até que um dia, cansada de arrumar tudo, ela tomou a seguinte deliberação: sabe uma coisa? Não vou mais brigar com ele. Não vou mais discutir com ele, porque aí a mamãe chega, aí a mamãe briga com nós dois, aí sobra para mim também. Tá? Vou fazer o seguinte, vou ignorá-lo. Vou deixar para lá, não está nem aí com o que ele faz ou deixa de fazer. E aí ela tomou essa atitude. Porque antes ela saía atrás dele para arrumar as coisas, arrumar, para pegar isso, para guardar e discutir com ele. E ela não fez mais isso. E ele percebeu que ela mudou o comportamento. E começou a perceber, com a mudança do comportamento da minha mãe, as coisas ficaram pior para ele. Porque a minha mãe arrumava toda a bagunça. Como ela passou a não arrumar a bagunça que ele fazia, no dia seguinte para ir para a escola, ele começou a ter problemas, porque ele não sabia onde ele largava as coisas, né? E acostumado que a irmã maior arrumava tudo, e aí ele começou a cobrar
Cadê isso? Cadê aquilo? Você não arrumou não sei o que lá? Você não lavou meu uniforme? E ela começou a dar a seguinte resposta: vem cá, a pasta é minha, a lancheira é minha, o uniforme é meu. Não. Eu tenho a obrigação de arrumar a sua bagunça? Não. Colaboro. Eu ajudo, mas se você não se ajudar, você entendeu? Tá? Então, se você quer de volta a minha ajuda, me ajude. E não faça tanta bagunça. Com o tempo, ele foi entendendo a situação e foi melhorando, pouco a pouco. E a minha avó percebeu que a harmonia tinha voltado por lá, porque os dois pararam de brigar. Pararam de fazer aquelas discussões homéricas que eles faziam todo dia e chovendo reclamação de um para com o outro. Viu que coisa simples? Pronto. Os problemas diminuíram. Ou seja, esses dois espíritos, minha mãe e meu tio, entenderam que se estavam juntos na mesma família, não eram para ficar brigando, mas eram para tentar se harmonizar, para tentar um com o outro se ajudar na cooperação. Porque as brigas provavelmente já vinham da existência passada, mas era preciso dar um basta nisso, através dos laços de amor. E graças a Deus, eles conseguiram e sempre se deram bem depois da vida. Eu conheci esse meu tio, né, e eles conseguiram ter laços lá de harmonia muito bons entre eles. Então, é isso que nós temos que fazer. Somos espíritos interligados. Estamos juntos, sabe-se lá de quanto tempo. Nos repetimos aqui em condições diferentes, de encarnação em encarnação, e pouco a pouco, através do amor, nós vamos ampliando esses laços espirituais que nos unem aqui na Terra e aprendendo, acima de tudo, a nos amarmos. E para isso, nada melhor do que começarmos no lar, na família, a fazermos aos outros somente o que desejamos, o que eles façam para conosco. Eu deixo aqui a sugestão a todos para se debruçarem lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nesse capítulo 4, estudar aqui os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Um belíssimo estudo que Allan Kardec nos entrega. Dicineia, então eram essas as reflexões que tínhamos a trazer no programa de hoje, na Era do Espírito. Muito bom, Marcos. E eu estava pensando aqui, a hora que você estava contando esse caso, né? Que a sua irmã, a sua mãe foi sábia, né? Foi inspirada, ela buscou essa inspiração, porque realmente ela não precisou aí brigar, bater, nada, mas a mudança de atitude, com amor, né? Porque às vezes a gente quer ganhar igual antes, né? Ficava naquele conflito querendo ganhar no grito, né? Você tem que mudar, você tem que fazer. E o ponto que ela acessou foi: você tem que dar importância para as coisas que você tem. Você é responsável pelas suas coisas. Ela, no caso, como você diz, ela não tinha obrigação, ela auxiliava. Posso lavar seu uniforme? Claro que a gente pode. Eu vou lavar o meu, eu lavo o seu. Mas não é uma obrigação, né? É uma cooperação. E é isso que a gente tem que ver, que a gente tem que fazer onde nós estivermos, né? Principalmente na família. Eu gostei muito da atitude dela, foi muito sábia, viu? Gostei disso. E é bom para a gente aprender aí, até a movimentar as nossas famílias, né? As nossas atitudes, que é importante. Não é verdade, meu amigo? Verdade. Muito obrigada. Muito obrigada aí pela reflexão, né? E aí, meus amigos, a gente vai encerrar mais um programa dessa noite, né? Aguardando todos vocês para o nosso próximo encontro. E como a gente não pode deixar de agradecer, a gente vai fazer uma prece para que a nossa noite também seja mais harmônica, nos colocando na posição que melhor nos convém, nos conectando aí, né? Ou já conectados, só ampliando essa conexão com os benfeitores, para que sejamos aí esse instrumento de harmonia, de paz,
no núcleo onde estivermos. E que possamos sempre, nos momentos de dificuldades, rogar a mais alto o amparo, o guiamento, as instruções, inspirações, para que sejamos aí aqueles que vão cooperar na caminhada uns dos outros. Gratidão mais uma vez, que assim seja. Queridos irmãos, a gente encerra mais um programa na Era do Espírito, aguardando todos vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço, uma excelente noite. Meu amigo, mais uma vez, o meu abraço aí carinhoso a você e a sua família, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Do Consolador, divulgando a mensagem do bem. Do movimento espírita, divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.